e anunciamos que o major da Polícia Militar, Frank Tinossi, explanará o tema análise e vistoria em instalação e ocupação temporária. Obrigado. Senhores, bom dia. Bom, antes da nossa conversa, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder conversar com os senhores. E, em nome do comando, nós temos um duplo agradecimento. Primeiro agradecimento na oportunidade de poder falar sobre eventos temporários. E o segundo agradecimento, o Major Bissug vai comentar logo em seguida, é a oportunidade do Corpo de Bombeiros poder conversar com os gestores municipais, dentro da nossa missão, dentro do nosso planejamento estratégico de expansão do Corpo de Bombeiros. Bom, então dentro dessa nossa oportunidade de conversa aqui, tivemos praticamente 2 aulas de direito aqui, né? Então, foram muito proveitosas aqui. Infelizmente, eu não vou poder falar muito de direito. A gente vai ter que focar um pouquinho mais em engenharia. A senhora vai ter que me perdoar, a senhora também. Mas a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre números. Então, vamos falar um pouquinho sobre números. O estado de São Paulo, com seus 42 milhões de habitantes, algo em torno não, né? 645 municípios. Para atender toda essa demanda de população e área, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo disponibiliza de 250 quartéis, fazendo as atividades operacionais e as atividades de prevenção. Dentro das atividades de prevenção, vamos falar um pouquinho dos números então. O ano de 2012, nós fizemos 22 mil análises de projetos e algo em torno de 35 mil vistorias técnicas. Com o efeito de Santa Maria, né, um nome que a gente, vamos dizer assim, um nome popular, não muito, né? Mas enfim, teve efeito Santa Maria, que foi o aumento da nossa demanda, mesmo o evento ocorrendo no Rio Grande do Sul. Então, pela nossa estatística até o mês passado, a nossa demanda aumentou em 30%. Então, para esse ano, nós estamos prevendo aí 50 mil vistorias e o equivalente de análise. Mas e aí? Vamos fazer toda essa atividade objetivando o quê, né? Por que o bombeiro faz a análise, faz a vistoria? Porque a nossa missão constitucional... agora eu voltei um pouquinho para a direita. Dentro da nossa missão constitucional está a preservação da vida, meio ambiente e patrimônio nas atividades de bombeiro e defesa civil. Então, dentro da nossa missão, principalmente de defesa da vida, preservação da vida, nosso esforço está na prevenção, para que o incêndio, para que a ocorrência não surja. E voltando aos números, o que nós descobrimos? Então, dentro dos nossos números, nós descobrimos todo atendimento operacional é registrado no nosso banco de dados. E todo atendimento preventivo também. Então, cruzando as duas informações, o que nós descobrimos? De 100% de incêndios em edificações, só na cidade de São Paulo, por exemplo, 3% dos prédios tinham auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ou seja, se o meu prédio tem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, a chance dele pegar fogo é de 3%, ou seja, quase nada. A cidade de Campinas, tem alguém de Campinas aqui? 2%. Estatística do bombeiro local. Então, prédio tem AVCB, prédio está regularizado, ele não pega fogo. Se pegar fogo, é uma coisa pontual. Foi uma panela no fogão, foi uma instalação elétrica, mas foi uma coisa pontual. Não é o prédio todo que vai pegar fogo. Vamos ver se eu acerto aqui. Para cá, para cá, para lá.
Uma hora eu acerto. Apertei tudo. Ah, é esse? Ah, então tá bom. Então é outro botão que eu estava apertando. Então, vamos falar um pouquinho de análise e vistoria. Bom, projeto. Existe um universo de modalidades de projeto. Todos têm que seguir esse pequeno resumo, que é a legislação de proteção contra incêndio. Tá? Então, isso está disponibilizado na nossa página. Eu vou deixar a página e o nosso e-mail no final. Então, a gente vai falar um resumo disso daqui. Antes da meia-noite, a gente vai embora. Estou brincando, é só um pedacinho que a gente vai falar. Então, dentro do... O que é um projeto? O projeto é a forma escrita de uma determinada ideia. No nosso caso, é um projeto de um prédio, de uma edificação. Então, toda edificação que tem ocupação humana, que não é residência unifamiliar, por quê? A gente não vai olhar a residência dos senhores, se ela for uma casa unifamiliar. Fora isso, tem que fazer um projeto técnico, a gente tem que ver se o local está seguro, justamente para entrar dentro daquela estatística de que não vai pegar fogo. Bom, como eu falei, né? Existem milhares de projetos que entram por ano. Então, se a gente colocou algumas regrinhas para dar celeridade ao processo. Por quê? O nosso prazo é de 30 dias. Então, se os senhores entrarem com um pedido de análise ou um pedido de vistoria, são 30 dias que o bombeiro tem que olhar aquele projeto. A forma normal é o projeto técnico, é o número 1, quando a gente quer um detalhamento maior. Agora, meu prédio é pequeno, meu prédio tem 2 andares, tem menos de 700 metros, eu posso fazer um projeto simplificado, visando agilizar tanto a análise quanto a vistoria, principalmente a vistoria. E o objeto da nossa conversa hoje são os projetos para instalação e ocupação temporária e o projeto para ocupação temporária em edificação permanente. Se eu quiser saber mais detalhes, o site do bombeiro, que a gente vai mostrar no final. Então, mas para a gente não ficar perdido, um projeto técnico normal, que é a grande maioria dos projetos. Nós trabalhamos com área acima de 750 metros quadrados de área construída ou com altura superior a 3 pavimentos. Edificações... a doutora Mariana comentou, né? Edificações cuja ocupação é do grupo L explosivos. Explosivo, mesmo menor, a gente olha o projeto. Ele tem algumas características, né? Acho que bem perceptíveis de todos, que a gente tem que dar muito mais atenção. Terceiro caso, risco no qual necessite de proteção por sistemas fixos, tais como hidrantes, alarme. Por quê? Porque vai demandar um cálculo hidráulico, um cálculo elétrico, um cálculo dinâmica de fluidos. Seja como for, a gente precisa dar uma olhada para ver se está dimensionado de forma correta. Exceção, casos muito específicos, que não é objeto de hoje. Então, projetos simplificados, área menor que 750, altura até 5 metros, ou 3 pavimentos. Não sejam exigidos sistemas fixos, não necessite de proteção de suas estruturas. Local para reunião de público com lotação até 50 pessoas. 51 pessoas, mesmo sendo menor de 750, cai para projeto. Vamos falar um pouquinho, antes de eu continuar a nossa conversa aqui. Esse decreto, né, esse pequeno decreto, o pessoal deu risada aí, né? Mas, na verdade, isso daqui é uma evolução de mais de 50 anos de experiência. Há mais de 50 anos que o Corpo de Bombeiros faz o serviço preventivo, seguindo exatamente esse texto aqui. Então, esses 3% não são à toa. Voltando para cá. Então, esse decreto especificamente, ele dá uma atenção muito grande para a reunião de público. Então, patrimônio e meio ambiente, o bombeiro também tem o cuidado de fazer a preservação. Mas o principal é a vida.
Bom, vamos falar um pouquinho de prazos, né? O prazo normal de um projeto técnico são no máximo 30 dias. Mas para eventos temporários, são 7. Então, no mínimo, quem quiser fazer um evento temporário, tem que avisar o Corpo de Bombeiros com 7 dias de antecedência. Isso é a fase de projeto, de análise. Então, vamos falar um pouquinho dessa parte de análise, de vistoria. O que o bombeiro pede? O bombeiro pede, olha, eu tenho uma edificação, eu vou fazer uma ocupação dessa edificação, e eu quero regularizar. Mas é um evento rápido, é uma coisa... então tudo bem. Vamos escrever, vamos fazer uma planta, um desenho, de como é o local, e o responsável técnico, ele vai propor os sistemas de proteção. Que sistemas? Os que estão compilados no decreto estadual. Em cima das tabelas, em cima dos textos, o responsável técnico faz a proposta e apresenta no bombeiro. O bombeiro vai pegar a proposta do responsável técnico e vai verificar se ela realmente está atendendo à lei. Em atendendo à lei, a gente aprova. Não atendendo à lei, a gente faz o que a gente chama de uma lista das irregularidades e pede para o responsável técnico corrigir. Feita essa correção, ele reapresenta o projeto e a gente fica nesse looping até atender a lei. Atendeu a lei? O bombeiro carimba e aprova o projeto. O responsável técnico, com esse projeto na mão, faz a execução da obra. Terminada a execução e instalação da obra, ele pede a vistoria do bombeiro. Aí o bombeiro, fisicamente, pessoalmente, vai no local e verifica o funcionamento dos equipamentos. Então, novamente os 3%, né? Bombeiro não faz vistoria por amostragem. Se a gente solta o auto de vistoria, é porque a gente foi lá e a gente viu que estava funcionando. Tudo bem? Então é um documento altamente confiável. E o Corpo de Bombeiros não abre mão disso. Então, às vezes o pessoal reclama. Nossa, então o prazo acaba esticando, porque, mas tem tanta vistoria, está aumentando a demanda. Por que não faz por amostragem? Não abrimos mão. Bombeiro, ele pode esticar dentro dos 30 dias, mas a gente vai em todos os locais. A gente não solta o documento se a gente não olhar funcionando. Bom, mas alguns eventos são rápidos. Circos, rodeios, feiras agropecuárias. Então não há necessidade de pegar a fila. Não precisa esperar aprovar o shopping, aprovar o prédio residencial para aprovar o circo, a feira. Então, dentro do decreto, a gente coloca esse dispositivo. Para eventos temporários, 7 dias de antecedência e ele passa na frente. Ele fura a fila. Então o shopping espera mais um pouquinho, deixa o circo passar na frente. Tá? Mas a gente precisa de 7 dias. É o que a doutora Cíntia falou, a doutora Mariana falou. Não adianta chegar sexta-feira. Eu não consigo ficar preso aqui, vou ter que andar. Então, não adianta chegar sexta-feira à tarde. Eu tenho um evento, a minha feira. Se não der o prazo legal, se vocês não deixarem a gente trabalhar do jeito que a gente trabalha, a gente não aprova. Então tem que entrar com o projeto com antecedência, a gente tem que corrigir esse projeto com uma certa antecedência e a gente tem que olhar funcionando. Se não tiver esses elementos, o bombeiro não vai aprovar. Tudo bem? Está bem claro? Com relação a prazo de vistoria, mesma coisa. É um evento temporário? A gente vai ajudar. A gente vai passar na frente. A lei mesmo manda passar na frente. Mas a gente precisa de um prazo. E a gente não abre mão de olhar funcionando. Então, os prazos que estão na lei. Não vou nem me prender muito na transparência, né? Porque a transparência vai ficar à disposição dos senhores. Além do que a transparência é um resumo do resumo. Então está aqui disponível na lei. Mas eventos em dias úteis, 48 horas. Finais de semana, 72. A gente precisa para pedir a vistoria, eu preciso de pelo menos 3 dias. Por que 3 dias? Eu vou falar
as notícias que a gente tem... Desculpa, acabei nem me apresentando completamente, né? Nós somos do Departamento de Segurança contra Incêndio. Meu departamento é responsável pela parte normativa do Corpo de Bombeiros. Enquanto nos municípios dos senhores existem as unidades operacionais que atendem a ocorrências e fazem a análise e vistoria dos projetos da região, eles são o nosso braço operacional. Mas quando surge uma dúvida, quando surge uma sombra, uma zona cinzenta na interpretação do decreto, essa dúvida é levantada, acaba sendo levantada justamente pelo pessoal que está na parte prática, e essa dúvida vem para nós. Então nós pesquisamos, nós temos um grupo lá de oficiais, todos engenheiros, não que seja obrigatório, mas sempre ajuda, né? Todos somos engenheiros civis. Então a gente pega a norma, pesquisa a legislação também, para não sempre respeitando a lei, mas estudamos e damos um parecer técnico. Então o que quer dizer população? População a gente segue o dicionário do Aurélio, a gente segue o dicionário do CREA, eu nem sei se existe, mas um dicionário da OAB. O que a gente faz? Então a gente faz um parecer técnico das zonas sombreadas do decreto. E a gente repassa, padroniza no resto do estado, de modo que a interpretação do Corpo de Bombeiros passa a ser única. Bom, e o que nós precisamos? Só voltando para a transparência, 72 horas. E se eu não conseguir apresentar em 72 horas? É o sexta-feira à tarde. E aí, o que a gente faz? A gente não faz o evento? É justamente o nosso bate-papo aqui, né? Não, nós queremos o evento. O Corpo de Bombeiros quer, e digo mais, hein? O Corpo de Bombeiros quer que os senhores tenham o AVCB. Porque se os senhores tiverem o AVCB, o que significa para mim? Que está seguro o local. Então, nós temos o interesse. Se os senhores ajudarem, seguirem a lei, avisarem com 72 horas de antecedência, melhor. E se não conseguir? A gente sabe que certos tipos de ocupação têm dificuldade na parte de aprovação. Né? Umas 2 semanas atrás, nós recebemos lá no departamento o pessoal da Associação Brasileira de Circo. Então eles falam, nossa, porque a prefeitura, me corrija se eu falar besteira depois nas perguntas, tá? A prefeitura autoriza na segunda-feira para a gente montar o circo no final de semana seguinte. Aí até fazer o projeto, até conseguir aprovação não sei aonde, aí chega, a gente só consegue passar no bombeiro sexta-feira à tarde. Mas e aí, não vai ter circo? Vamos cercear tanto o direito de trabalho do circo quanto da população de assistir? Não, vamos tentar adequar. Só que aí já é uma situação excepcional. O que a gente orienta? O que nós orientamos a Associação de Circos? Outra associação que passou por lá, a senhora falou, né, que não quis atrapalhar, era a Associação Brasileira de Pirotecnia, que também fez um questionamento para a gente. Conversem com o Corpo de Bombeiros local. Por quê? Dentro da medida do possível, o bombeiro vai fazer todos os esforços para que os senhores se regularizem. Agora, os senhores também têm que ajudar, né? Respeitando os prazos. Opa, foi lá. Não. Parte. Bom, então vamos falar de ocupações temporárias. O que é uma ocupação temporária? É que ela por si só não tem vínculo com nenhuma outra edificação e ela vai durar no máximo 6 meses. Normalmente um circo, uma feira, algum evento, aquele evento vai durar menos de 6 meses. Não que ano que vem não tenha de novo, tá? Parques de diversões, feiras de exposições e assim vai. Bom, esse projeto, vamos chamar de circo, vai, que fica mais fácil de visualizar. Então essa ocupação temporária é tipo circo. Ela vai ter que apresentar para o Corpo de Bombeiros um cartão de identificação, uma pasta do projeto, um formulário com uma série de informações sobre a edificação e uma anotação de responsabilidade técnica das arquibancadas, das arenas, dos brinquedos, palcos, instalações elétricas e grupo motogerador. Então, a doutora Cíntia tinha falado sobre
ter um evento que caiu a arquibancada uns anos atrás. Então, e aí? Caiu a arquibancada. Culpa de quem? Houve ou deveria ter um responsável técnico pelo acompanhamento da instalação dessa arquibancada. Ele que vai explicar por que a arquibancada caiu. Ah, mas o meu evento não tem responsável técnico. Obviamente a gente não vai deixar esse evento ocorrer. Pelo menos o bombeiro não vai aprovar. Sem a responsabilidade técnica, bombeiro não aprova. Bom, e finalmente as plantas com as medidas de segurança. Principalmente as saídas de emergência. Alguns documentos a mais, né? Aqui é o caso de circo, né? Para ganhar tempo, a gente aceitou um projeto só, com várias vistorias em várias cidades, conforme o circo se desloca. Tá, aqui não é tão... Eu acho que não é o foco exato agora. Então, alguns exemplos de vistoria em locais temporários. Um exemplo bem simples de croquis. Né? O croquis é uma planta sem escala. Então, aqui a gente indica saídas de emergência, onde estão os extintores, a legenda, os tipos de extintores, ocupação do local, entrada principal, e assim vai. A gente tem que saber o que tem de sistema de proteção e por onde quantas pessoas vão ser colocadas lá dentro e como elas vão sair de lá. Bom, só reforçando. Evento temporário em edificação permanente. Então o que acontece? Isso é um pouquinho diferente. Quando eu faço um projeto técnico, entre outras coisas, eu calculo quantas pessoas eu vou colocar dentro do local permanente. Quando eu faço um evento temporário dentro do permanente, mudam as características de saída de emergência. Então, por exemplo, vamos pegar aí um estádio. Vamos pensar no estádio aí. Que estádio? Itaquerão. Não, Itaquerão não. Ô, pessoal, vamos acordar. Eu sei que está chegando a hora do almoço, né? Mas vocês têm que me ajudar. Que estádio? Morumbi. Gritou primeiro. Então, o estádio do Morumbi, ele tem uma capacidade para quem? Para a população da arquibancada. A partir do momento que eu tento fazer o show do Roberto Carlos dentro do Morumbi, vou colocar pessoas no gramado. Onde antes eu tinha 20 jogadores, agora eu vou ter 30 mil pessoas. Naturalmente, eu tenho que fazer um projeto temporário, porque eu não sei se aquelas saídas só para o pessoal da arquibancada serão suficientes para o pessoal do campo agora. De repente pode caber, mas só através de uma análise desse projeto temporário dentro da edificação permanente. Na verdade, eu falei tudo que está na transparência, só que de um jeito diferente, tá, pessoal? Eu vou dar uma adiantada. Então, eu preciso disso para fazer um evento temporário. Por exemplo, algum passarinho me contou que tem igrejas que fazem a quermesse na saída da igreja, da nave. A igreja teria que ter o projeto permanente, projeto técnico. E a quermesse, por estar na frente da saída de emergência do prédio permanente, tem que fazer o projeto temporário, para eu calcular, para eu poder dimensionar as rotas de fuga. Então, novamente, né, sobre as disposições gerais. Apresentação em 3 vias no máximo, prazo máximo em 30 dias, mais o evento temporário a gente passa na frente. Ordem cronológica de entrada, exceto atividade temporária. Cada sistema de segurança, única norma. Isso é um fato interessante. E até quem pode responder depois isso com mais propriedade é a doutora Mariana, a doutora Cíntia, outros doutores aqui. Nós temos legislação municipal e estadual falando da mesma coisa. É verdade. Aqui no Corpo de Bombeiros,
Por exemplo, saídas de emergência, a gente usa a nossa instrução técnica 11 para o estado inteiro. Então, no estado inteiro é IT 11. Mas alguns municípios, por exemplo, São Paulo, ele tem um código de obras de 1992, que ele fala sobre saídas de emergência, que é tão bom quanto. Escapou, né? Então, e aí, qual que eu uso? A gente não, nós do Corpo de Bombeiros, nós não questionamos qual lei que vai usar. Se as duas existem e as duas estão em vigor, nós aceitamos as duas. Agora, o que a gente não aceita é misturar as duas. Então, se eu vou seguir a norma estadual, a norma tem que ser seguida, por exemplo, saídas de emergência. A gente olha distância máxima a ser percorrida, cálculo de lotação, quantas pessoas podem ficar dentro do prédio, e a gente olha o tipo de proteção de escada. E tanto o Código de Obras de São Paulo quanto a IT 11, elas falam desses três critérios, só que são diferentes. Ambas seguem legislação estrangeira, inclusive, elas são baseadas em normas americanas, normas europeias, atendem à demanda. Então, o que a gente pede? Usou um sistema, pode escolher um dos dois, mas tem que seguir na íntegra. Então, eu não posso usar o cálculo de lotação municipal com o tipo de proteção de escada estadual. Tá? Só um exemplo. Norma estrangeira, por exemplo, onde a gente está usando norma estrangeira? Metrô. Metrô não segue a norma nacional. Bom, ruim, enfim, existe uma norma americana que eles estão adotando. Se está servindo lá, a gente serve aqui. Tradutor juramentado e adotar os modelos de documentos conforme instruções técnicas. Isso é uma coisa mais para nós da área de projeto, que é padronização da forma de apresentação do projeto. Se a gente deixa um pouco à vontade, a gente não consegue ler as plantas. Fica uma bagunça, porque um usa a legenda da NBR, outro usa a legenda da associação não sei da onde. Então, para a apresentação no Corpo de Bombeiros, sempre seguindo a instrução técnica do decreto 56.819. Vistoria. Quem pede a vistoria? Proprietário, responsável pelo uso, caso inquilino, ou responsável técnico. Vistorias para áreas parcialmente construídas. Pode, desde que ela tenha um risco isolado. Ou seja, ela não pode estar muito perto de uma área que não está protegida. Caso típico, condomínios residenciais. Então a pessoa entra com um projeto, com um conjunto de blocos e vai pedindo a vistoria na medida que vai levantando cada bloco residencial. Isso é permitido. Vistoria para áreas parciais, ordem cronológica de protocolo, exceto edificações temporárias. Aqui alguns exemplos de anotações de responsabilidade técnica. Então, sem um responsável técnico nesses sistemas, com certeza o bombeiro não vai aprovar. Sistema de equipamentos de proteção contra incêndio, gases inflamáveis. A senhora tinha falado de GLP, né? Então, se não tiver um responsável pelo gás do projeto, não aprova o projeto. Grupo motogerador, sistemas de pressurização, não é bem o caso dos senhores, né? Mas revestimento dos elementos estruturais. Então, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, excepcionalmente eu vou contar um caso de uma instrução técnica, que essa é muito interessante. Santa Maria, foi uma coisa grave, gravíssima? O que os senhores acham? Dentro do Brasil, acredito que tenha sido a de maior repercussão nos últimos anos. Mas exatamente essa ocorrência, ela surgiu na Inglaterra, especificamente na Irlanda, na década de 70. E foi exatamente a mesma coisa. Um show, teve um evento pirotécnico, o fogo dentro de um um clube noturno, o fogo foi pelo revestimento, enquanto a população estava aqui, os senhores, aqui no meio, o fogo foi por cima e saiu na entrada. Quando o pessoal tentou fugir, o fogo já estava do outro lado. E todos morreram. Isso há 40 anos atrás. Então, em cima dessa legislação inglesa, que em São Paulo, em 2001,
nós criamos o controle de material de acabamento e revestimento. Então hoje, parabéns para o CEPAM. O CEPAM segue a norma na íntegra. E é um prédio antigo, nem precisaria, que é material da cobertura incombustível, material da parede incombustível ou de difícil propagação. E o piso também poderia ser um pouquinho mais combustível. Não precisaria ser tão incombustível. Mas, aqui está perfeito. Essa legislação, CEPAM se adiantando, né? Não sei de quando que é esse prédio, mas muito tempo atrás, né? Sempre na frente. Mas desde 2001, no estado de São Paulo, é isso que a gente pede. Se no Rio Grande do Sul, se teriam tantas variantes, né? Do que poderia ter acontecido. Mas agora eles vão seguir. Mas isso, felizmente para São Paulo, a gente não precisou passar por uma situação dessa. A gente aprendeu com o exemplo britânico. Falei do material de acabamento. Cadê o material de acabamento? Proteção dos elementos estruturais. Vasos sob pressão, que seriam caldeiras. E outros que, devido a peculiaridades do projeto, sejam necessários. Brigada, importantíssimo brigada. Porque quem é que vai dizer para nós onde que é a saída? Se eu estou num evento, que eu estou lá para curtir o evento em si, né? Alguém tem que se preocupar com a minha saída depois. Bom, laudo de teste para sistemas especiais, no nosso caso, documentos específicos. Um exemplo de atestado de brigada. Mas quantos brigadistas eu tenho que ter? Leiam o decreto. No decreto ele fala, dependendo da ocupação, dependendo da população, ele especifica o tamanho e o tipo de brigada. Durante a vistoria, já que o nosso tema aqui foi análise e vistoria. Primeiro, pessoa habilitada. Então vai pedir a vistoria? Nós que estamos pedindo a vistoria, nós temos que coordenar o nosso lado. Não é uma ou duas vezes em que o bombeiro chega no local, o proprietário pede a vistoria e esquece de avisar o porteiro. Parece brincadeira, né? A pessoa está pagando a taxa. O bombeiro chega na porta, o porteiro não deixa entrar. Não estou sabendo de nada, você vai roubar meu prédio. Mas eu estou fardado. Não, você está querendo me enganar. Não deixa entrar. E não está errado, o porteiro está certo. Aliás, esse é um bom porteiro, né? Que ele regue, não é para entrar mesmo. Onde que foi a falha? Comunicação interna da pessoa que estava pedindo. Então, mas não é só acompanhar a vistoria. Alguém que saiba acompanhar com conhecimento. Por quê? O bombeiro, ele está fazendo uma vistoria, ele está conferindo se o local está seguro. Quando der um incêndio, o bombeiro não vai estar lá para esticar a mangueira do prédio. Não vai estar lá para ligar o botão. Não vai estar lá para fazer os procedimentos da brigada. Ele só vai lá para combater o incêndio quando ele estiver num certo porte. Quem dá a primeira resposta é o pessoal do próprio prédio. Por isso que na vistoria a gente pede para que o habitante do prédio faça o manuseio dos equipamentos, de preferência o brigadista. Porque é o brigadista que vai montar a primeira linha, é o brigadista que vai usar o extintor. Então tá lá, pessoa habilitada para acompanhamento, de preferência um brigadista. Possuindo alguma irregularidade no projeto, esse será encaminhado ao serviço de segurança para reanálise e possível cassação do projeto. Então, um exemplo, apesar que foge um pouquinho daqui, né, mas eu fiz um projeto para ocupação residencial. Fiz o prédio, pus a proteção para um prédio residencial, só que na hora de ocupar, eu transformo em flat. Qual que é a diferença de um flat para um residencial? Tipo de população. O residencial, a pessoa entra e sai do prédio todo dia. Ele sabe onde está a saída, ele sabe onde está a escada, ele sabe o nome do porteiro. E num flat? A pessoa está lá um dia, uma semana, um mês com boa vontade. Mas ele não vai saber exatamente quais são os procedimentos de segurança. Então, para compensar essa falta de conhecimento, num flat, normalmente, a gente pede mais sistemas de proteção. Principalmente sistemas automáticos, como chuveiro automático, sistema de detecção e alarme, que no residencial a gente não pede.
Então, se a gente constatar na vistoria que ele está me fazendo um projeto de residencial e está ocupando como flat, a gente vai caçar esse projeto. Tá? Então, não adianta mentir no projeto. Na vistoria a gente pega, que talvez numa amostragem a gente não pegasse. Por isso que eu falo novamente da confiabilidade do nosso documento. Irregularidades ou aprovação da vistoria, relatório de vistoria no local. Todos os vistoriantes são orientados a descobrir uma irregularidade no local, tem que constar, para anexar no projeto, mas tem que avisar o proprietário, ou quem está acompanhando, olha, você está com uma irregularidade no seu prédio, se você não corrigir, não dá para aprovar. E isso é feito sempre por escrito. Sistemas adicionais serão aceitos desde que não interfiram. Então, aqui. Importante. Vamos lá. Fiz a análise, aprovei o projeto, pedi a vistoria, fiz a instalação, bombeiro foi no local, está funcionando. Maravilhoso. Vamos então emitir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O que vai constar nesse auto de vistoria? O nome do responsável, se esse prédio cair, a gente sabe quem construiu ou quem fez a instalação. Por exemplo, se alguém tiver na internet agora, nem fala que eu vou ficar nervoso. Mas se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que está tendo uma ocorrência grande de bombeiro agora. Em São Mateus, acabou de desabar um prédio. Até que hora que eu comecei a falar? Acho que foi a hora que eu consegui olhar o telefone. Então, 40 vítimas soterradas, eles tinham retirado 6. Então ainda tem mais, pelo menos umas 30 pessoas lá embaixo da terra. Quem que é a culpa? Não que a gente esteja pensando em achar culpados, mas enfim, esse prédio tem um responsável técnico. E ele que vai ser questionado por que o prédio caiu. De repente, bom, enfim, né? Aí vai ser feita a investigação. É só uma informação, né? Então, nosso auto de vistoria também tem que registrar quem que é o responsável técnico pela instalação dos sistemas de proteção. Se tiver mais de um profissional, se for um escritório, não tem problema. A gente marca o profissional com o nome mais na frente aí da ordem alfabética e outros. O AVCB é emitido somente, frisando de novo, com os sistemas e equipamentos de proteção instalados e em funcionamento, conforme o projeto técnico. Então não tem como soltar um AVCB sem estar com tudo em cima. Alterações prejudiciais. Casos de cassação. Quando que a gente... eu soltei um AVCB, eu vou falar dos prazos, mas se ao longo da validade do AVCB for constatado uma irregularidade, nós cassamos o AVCB. Então ele perde os fins dele. Fins de seguro, fins de regularização na prefeitura. E sempre avisamos o Ministério Público, né? Doutora. Então, para as devidas medidas. Por que a gente avisa? Porque, na verdade, hoje o bombeiro não tem poder de polícia. Então, se um prédio de você, por isso que a gente aprova, desaprova, mas eu não interdito o seu prédio. Esse poder ainda continua com os senhores. Bom, mas voltando aqui então. Alguns exemplos, vai. Cassações recentes que nós fizemos esse ano. Prédio residencial, a escada era com portas corta-fogo, o bombeiro aprovou, soltou a VCB. Depois o síndico achou a porta muito feia. E ele trocou as portas corta-fogo por portas de madeira. Não, risada, é verdade. Aí trocou da cabeça dele e mandou ver. Só que um morador ficou inconformado. Não, mudar, não sei se porque ele achou a porta feia, mas seja como for, essa porta não podia mexer. Avisou a gente, nós fomos constatar no local, realmente tinha trocado as portas. Falei, aí, cartinha para o síndico, doutor, infelizmente não vai dar. Ou o senhor coloca as portas de volta, as originais, portas corta-fogo, ou nós vamos caçar seu AVCB. Aí depois, dentro do condomínio, não sei o que aconteceu, né? Mas as portas corta-fogo voltaram. O proprietário, cassação. Sim, está aqui, né? O proprietário, responsável pelo uso, o responsável técnico, a prefeitura serão informados. E o Ministério Público. Isso esqueci de escrever. A qualquer momento pode-se recorrer do ato de cassação.
colocou a porta corta-fogo de novo, cessou o motivo da cassação. Os prazos. Então, os prazos para projetos técnicos normais. Não que o temporário não seja normal, né? Mas validade de 1 ano. Edificações desabitadas, porque não tem como montar uma brigada num prédio desocupado. Então a gente faz o AVCB de 1 ano. Estádios de futebol, por causa da concentração de público. Todo ano a gente confere o estádio. Locais de reunião de público das divisões F3, F5, F6 e F7. São edificações do tipo clube, do tipo estádio. São locais que realmente são concentração grande de público. Então a gente olha todo ano. E, novamente, né, comércio de fogos de artifício. Nós olhamos todo ano, mesmo que seja uma portinha de 150 metros quadrados. A gente olha todo ano. 2 anos. Demais locais de reunião de público, exceto aqueles que têm muito público, tipo restaurante. E 3 anos, todos os outros prédios. Eu sei que está um pouquinho rápido, né? A gente está jogando as informações, é por causa do prazo, tá? Mas a gente depois vai ter a bateria de perguntas. Acho que a gente pode ser mais específico. Para instalação e ocupação temporária, período de realização do evento não pode ultrapassar 6 meses. E só deve ser válido para o endereço onde foi efetuada a vistoria. Caso do circo, tem um projeto do circo, tive uma vistoria aprovada em Araçatuba. Fantástico, parabéns. Mesmo circo se foi para Bauru. Nova vistoria. Vistoria da cidade anterior não serve. Tudo bem? Cancelamento do AVCB. Em vigência para retificação de dados, período de validade do novo AVCB se restringirá ao do período anterior. É essa coisa mais administrativa. Não se preocupem tanto. Para renovação, toda renovação de AVCB, o bombeiro tem que ir no local. Se a gente não olhar, a gente não emite o AVCB. Pagamento do emolumento, dá direito a uma vistoria e um retorno. O prazo máximo para pedido do retorno, 6 meses. Pequena confusão aí, né? Pode confundir alguns. O que quer dizer isso? Eu peço a vistoria hoje e eu tenho que pedir o retorno até 6 meses. Então nós estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Até janeiro eu tenho que pedir esse retorno. Se eu não pedir o retorno, vou ter que pagar nova taxa. Tá? O prazo máximo para a realização da vistoria, aí é o prazo do bombeiro, 30 dias. Mas, como eu disse para os senhores, o evento temporário que a gente está conversando aqui, ele passa na frente. Informatização. Curioso, né? O Corpo de Bombeiros de São Paulo, né? A maior unidade da federação, né? 42 milhões de habitantes, 40 milhões de habitantes, 600 e tantos municípios. Nosso sistema de prevenção era quase todo, vamos chamar assim, analógico. Era tudo manual. Por isso dos cartões, dos projetos em papel. Mas o que está acontecendo? A sociedade é dinâmica, a sociedade está crescendo. A população está crescendo. A tecnologia está crescendo. E o bombeiro estava no papel. Então, de 3 anos para cá, basicamente, nós estamos mudando nosso jeito de conversar com os senhores. Então, hoje, nós temos o sistema via fácil. Ele foi um pouquinho difícil no começo, mas agora ele está mais fácil. Nós estamos colocando mais servidores, nós estamos fazendo a melhoria no programa. E uma notícia, né, para os projetistas. A partir de hoje, toda entrada de pedido de análise e vistoria tem que ser via informatizada. Não estamos mais aceitando pedidos no local. Excepcionalmente, como a justiça eleitoral, de repente alguma urna quebra, de repente algum quartel está com problema no sistema informatizado dele. Pontualmente, ele não vai deixar de atender por causa disso, então ele passa a atender manual. Mas no estado inteiro, hoje é o dia D para o início da informatização. Então, quem for entrar com um projeto hoje no bombeiro, vai ter que fazer por via eletrônica. Quase acabando, então. A nossa mensagem aqui, né?
que a gente gostaria de comentar com os senhores. É inquestionável que a doutora Mariana e a doutora Cíntia falaram sobre quem tem a competência. Quem tem a competência local? Indubitavelmente são as prefeituras. Quem legisla sobre o município? Não há dúvida, é o poder municipal. Entretanto, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar têm regras que podem ser adotadas em todo o Estado. Uma dessas regras é a regularização dos eventos temporários pelo decreto. Então, para aprovação no Corpo de Bombeiros, sempre usar o decreto. E com relação às posturas municipais, eu gostaria de citar um exemplo que será um bom benchmarking para os outros municípios, que é o município de São Paulo. O município de São Paulo, apesar de ter um código de obras, vamos dizer assim, eles têm uma legislação própria, nós trabalhamos com muita harmonia com a Prefeitura de São Paulo. Então, normalmente, apesar de ter alguns itens, principalmente as saídas de emergência, que eles têm uma legislação própria, a maioria dos itens, eles se remetem ao Corpo de Bombeiros. Tanto é que para liberar os documentos na Prefeitura de São Paulo, eles pedem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Não só o município de São Paulo, muitos e muitos municípios também têm uma postura muito parecida, né? Mas para aqueles municípios que ainda não têm esse dispositivo, fica a nossa sugestão. Aproveitem o Corpo de Bombeiros. Vai fazer a regularização, não só dos temporários, dos permanentes também. Peçam a aprovação do Corpo de Bombeiros primeiro. O bombeiro aprovando, muito dificilmente os senhores terão problema depois com essa edificação. Ela dificilmente vai pegar fogo. Tudo bem? E está aqui a nossa página, onde está esse pequeno resumo, o nosso correio eletrônico, porque aqui cai no nosso departamento, que a gente pode tentar dar uma resposta técnica para os senhores, e o telefone do nosso departamento. Tá? Então, desculpa ter conversado, pulado aqui, né? Mas enfim, é meu jeito, o que eu posso fazer. Obrigado pela atenção. Nós agradecemos ao Major da Polícia Militar, Frank Itinossi. Gostaria de relembrar que todas as nossas apresentações, todas as exposições, estarão disponíveis no site do CEPAM, que é www.cepam.sp.gov.br. A seguir, abordando o tema expansão do Corpo de Bombeiros, ouviremos o Major da Polícia Militar, Eduardo Bressildi. Bom dia a todos. Aproveito mais uma vez para agradecer a oportunidade de nossa manifestação aqui em nome do comandante do Corpo de Bombeiros. Bom, senhores, nós vamos tentar ser rápido, mas a ideia principal que nós temos para passar para os senhores é a nossa ideia de expansão que o Corpo de Bombeiros está tentando implementar dentro de todo o Estado. A gente está chamando, inclusive, de uma proposta de política pública para a expansão do serviço de bombeiros no Estado de São Paulo. A nossa ideia, já adiantando a ideia principal, é que a gente consiga, com apoio, obviamente, das prefeituras, por isso aqui é o fórum importante da gente poder manifestar, é que a gente consiga colocar pelo menos um bombeiro em cada um dos 645 municípios. E para isso a gente precisa do apoio, da colaboração dos gestores municipais e, obviamente, uma parceria através de convênio. Porque hoje, nós vamos ver mais para frente, todos os municípios, em que o bombeiro encontra-se fisicamente, existe essa parceria através de convênio municipal, entre o município e o Estado. De onde surgiu essa ideia de se conseguir ou de se tentar levar o bombeiro para os 645 municípios? Dentro do plano estratégico do bombeiro, temos dois objetivos importantes que balizam as nossas ações diárias.
A primeira é a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão. Tá? Não há necessidade do nosso serviço se a gente não pensar no cidadão que vai utilizar do nosso serviço, independente de qual seja ele. Se é a parte de atendimento e ocorrência ou a parte de prevenção que já foi explanada pelo ITNOS. E, obviamente, a expansão do serviço de bombeiros, tanto em relação à parte de prevenção, como ele já também falou do Via Fácil, como a parte de atendimento de ocorrência, que não é a parte de prevenção, e sim a parte de execução pós-incidente. Qual que é o cenário atual? Dos 645 municípios do estado, nós estamos presentes em apenas 144. São 250 quartéis, como já foi falado, mas fisicamente, hoje nós temos 144 municípios atendidos com bases de bombeiro ou com postos, e os restantes, os 501, a gente também atende ocorrência, mas nós não estamos presentes fisicamente, né? Por que a diferença? A diferença é porque tem municípios que têm mais de um quartel do bombeiro. Em São Paulo são mais de 40. Todas as cidades são atendidas mesmo sem contar com instalações de bombeiro. E uma lembrança que no Brasil, dos 5.570 municípios, apenas 706, ou seja, 13% contam com a presença física do bombeiro. O nosso projeto é que a gente consiga chegar no 100% no estado de São Paulo. Aqui nós temos o mapa de São Paulo. O que os senhores conseguem enxergar de amarelo são os municípios que nós estamos presentes. E em preto são aqueles que nós temos a intenção de chegar no final do nosso projeto. A título de informação, vocês podem ver no canto superior direito uma tabela que fala sobre o efetivo comparativo. Corpo de Bombeiros de São Paulo, com 10.032 homens, Bombeiro de Nova York, com 11.000, e Bombeiro do Rio de Janeiro, com 16.000. Sendo que em São Paulo a gente atende quase 42 milhões de habitantes, na cidade de Nova York são 8 milhões, e no Rio de Janeiro são por volta de 16 milhões. E a proporção entre bombeiro e habitante embaixo, certo? Então vocês podem ver que nós temos uma deficiência de efetivo, mas independente dela, a gente quer atender o melhor possível o cidadão. Aqui é uma ideia do que é o Corpo de Bombeiros de São Paulo. O Corpo de Bombeiros hoje, ele tem como efetivo fixado 10.000 homens, e nós temos hoje efetivo quase 9.000, entre 8.500 e 9.000. Existe uma diferença diária entre pessoal sendo incorporado, pessoal aposentando. São 21 unidades operacionais divididas no estado inteiro, 58 subagrupamentos, são as companhias de bombeiro, que são unidades menores comandadas por capitães, e os 244, hoje nós estamos chegando a 250 quartéis. São 2.300 viaturas, 2 navios, obviamente estão no litoral, 470 embarcações nos 144 municípios. Nós atendemos, em média, 23.000 ligações dia no 93, atendemos 2.000 ocorrências diárias no estado inteiro, são 800 vítimas salvas por dia, e dentro da atividade técnica, juntando aquilo que ele falou de projeto técnico, todas as atividades realizadas durante o ano inteiro, chegam a 180.000 atividades realizadas na parte de prevenção. O orçamento do estado por volta de 80 milhões, mais o orçamento que as prefeituras disponibilizam através dos convênios. Nós vamos falar um pouquinho de convênio na sequência. Além disso, né, o que nós temos para passar? Qual que é a estratégia nossa para a resolução desse problema? Nós vemos hoje que a ausência do bombeiro em todo o estado, ela é vista como um problema. Isso tem que ser levado a público, a forma de os gestores entenderem isso como problema. Porque a falta do bombeiro é que você vai ter problema na prevenção e, eventualmente, ocorrências de maior vulto. Como a gente chama lá o caso Santa Maria. Certo? Em que pese tivesse bombeiro lá, mas esse tipo de evento ele ocorre por uma falha em todo o processo. Né? E quais são as ações que nós estamos fazendo? A expansão do serviço, que é que nós estamos falando, que é a ideia da nossa conversa hoje. A redução das ocorrências atendidas, quer dizer, não que eu não queira atender ocorrência, eu tenho que
juntamente com outros órgãos, com as prefeituras que são grandes parceiras nossas, diminuir os riscos de acidentes e, com isso, diminuir a quantidade de ocorrências. E a política de integração dos órgãos de emergência, que é a última transparência, que eu vou falar rapidamente, mas de extrema importância. Como nós estamos implantando isso? Né? Como é a nossa forma de implantação? O plano de expansão da região metropolitana, a gente vai falar também na sequência, e a gente dá uma atenção especial para essa região, porque é uma região que tem uma população muito grande. As cidades que nós não estamos fisicamente atendidos dentro da região metropolitana, moram quase 3 milhões de pessoas. A regulamentação do bombeiro municipal. Como nós temos as parcerias através de convênio, hoje nós podemos, através dessas parcerias, dos convênios e dos planos de trabalhos anuais, a gente conseguir que as prefeituras contratem funcionários para incorrer nas viaturas de bombeiro e a gente poder expandir o nosso serviço nessa parceria. Né? A legislação atual ela permite, já foi regulamentada, a figura do bombeiro municipal, que é o funcionário do município que trabalha em tempo integral junto com o corpo de bombeiros. Sobre supervisão, obviamente. Né? A centralização das comunicações 93, isso já acontece na região metropolitana e isso inclusive não é nem só do bombeiro. Isso daqui é um projeto da Polícia Militar como um todo, das regionalizações, para melhorar o atendimento das ocorrências, tanto bombeiro, Polícia Militar e outros órgãos que eventualmente vierem integrar o sistema. O plano de expansão do interior do Estado. Como no interior do Estado nós temos municípios com uma população menor e o nosso trabalho é feito em cima da população, então a gente tem o programa de bombeiro comunitário. E, obviamente, trabalhar com a educação pública. Nós temos programas de ensino à distância, nós temos programas de acompanhamento em escolas que visam ensinar a criança e o adolescente sobre técnicas de prevenção e evitar que se coloque em risco ou crie situações de risco na escola, na residência, em qualquer lugar. Além disso, outras coisas que correm em paralelo, que dão suporte, sustentabilidade para todo esse projeto. Existe o projeto do Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Emergências, que está em estudo pelo governo do Estado, né, que visa colocar algumas medidas, entre elas as mais impactantes, é o poder do polícia para o corpo de bombeiros. Hoje o bombeiro não tem poder de polícia no Estado de São Paulo. Ele virá a ter se esse código for aprovado. Além disso, existe um projeto similar, que é o Código Nacional, que está em estudo em Brasília, e que ele tem, entre as medidas, a imposição do poder de polícia para todos os bombeiros do Brasil inteiro. Né? Então, nós também estamos fazendo estudo de impacto de como nós vamos atuar frente a essa nova realidade. Gestão operacional e redução de acidentes. Talvez até alguém aqui no público conheça isso. Nós fazemos um trabalho com todas as nossas unidades do interior em relação aos locais de maior incidência de acidentes e buscando soluções para redução disso. Então, em alguns locais nós tivemos a necessidade de mudança de sinalização, ou até alguns locais que nós solicitamos às prefeituras e fomos atendidos para conserto de calçada, porque havia no local específico queda de idoso. E a gente identificou que ali a queda existia, por quê? Porque a calçada estava inadequada. Então, em vez de você ter no ano 6, 7 ocorrências, tem uma redução para 2 ou 3. Ou acidentes de trânsito em locais específicos em cidades. O uso da mudança da sinalização reduziu efetivamente a quantidade de ocorrências naquele ponto. Então, a gente deixou de atender a ocorrência, não porque nós simplesmente deixamos de atender, porque houve uma efetiva redução. Né? Então, esse é um projeto que corre no estado inteiro. Aqui nós falamos de trade-off, que é as emergências próprias e impróprias, tem o número do decreto. Qual que é a situação que a gente entende hoje? Nós temos hoje, na parte de atendimento de vítima pré-hospitalar, o bombeiro atua de forma efetiva no estado inteiro e existem os serviços municipais. Então, nós chamamos assim uma concorrência positiva em que nós temos essas duas condições. Então, o que a gente vê? Ocorrências em que o bombeiro não tem a necessidade obrigatoriedade de atender, que a gente consiga passar para o serviço municipal onde ele exista. Exemplo, se cair um ciclista for atropelado,
qual a necessidade do bombeiro atender essa ocorrência? Ou alguém um infartado. Obviamente, se a gente for acionar, nós vamos atender. Mas qual que é a ideia nossa? Se a gente conseguir passar isso para os serviços municipais, nós ganhamos possibilidade de aumentar nossa demanda para situações que nós temos que atuar, como é o caso da ocorrência que o Major Tinócio lembrou, que está em atendimento agora na Zona Leste de São Paulo. Ou um atendimento com vítima presa ou retida em ferragem. Quem é que vai ter até o local e conseguir retirar a vítima de um local desses aqui? Aí, obrigatoriamente, é a hora que o bombeiro entra, né? Mas um infartado, não que não seja importante, é só uma questão da gente direcionar o melhor os recursos públicos. Um infartado, ou mesmo um ciclista caído numa via pública, não necessariamente o bombeiro precisa atuar. Então, nessas condições em que existe a possibilidade do município atuar, a gente tenta direcionar para que esse atendimento seja feito pelo município através do Serviço Municipal de Urgência. E, obviamente, isso é um projeto estadual porque existe a colaboração, né, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria de Segurança Pública através do Corpo de Bombeiros e do próprio serviço do Águia, que todo mundo conhece, para que a gente consiga fazer isso, que é a expansão do serviço de resgate através do aeromédico. Então, a ideia é que a gente consiga nos próximos anos ter, além do Águia policial, todas as bases, que são em número de 10 no estado inteiro, no interior do estado, tenham condição de atendimento pré-hospitalar, com médico, serviço de suporte avançado. Hoje nós estamos presentes em São Paulo, na capital, e na região de Campinas. O programa de bombeiro comunitário que interessa às cidades do interior, né? Qual que é a ideia dessa expansão? Que a gente consiga colocar nas cidades entre 20 e 40 habitantes, nós não tenhamos uma instalação física, mas nós tenhamos um grupo de bombeiro com 4 homens mais as forças locais. E nas cidades entre 800 habitantes, que é a menor cidade do estado, até 20 mil habitantes, a gente conte com pelo menos um bombeiro, que pode ser esse elo de ligação, esse link com todo o sistema. Então, exemplo, você não tem o bombeiro lá, mas você tem o Corpo de Bombeiros como uma instituição com um local físico, mas eu tenho um local que a prefeitura pode conceder e a gente pode começar a operar. A gente tem, a prefeitura tem, por exemplo, um carro-pipa. A gente tem condição de mobilizar o recurso que a própria prefeitura tem para ajudar numa prevenção ou num eventual combate de incêndio, por exemplo, ou atendimento de ocorrência. E numa incidência de uma ocorrência de maior gravidade, dentro do sistema integrado, nós temos como alocar recursos de cidades maiores para também atender o público daquela região que tem uma população menor, né? Então, a ideia das forças locais é exatamente isso. E aí entra, por exemplo, em grupos, em cidades que têm um recurso maior, inclusive de montar um bombeiro misto, que é o bombeiro do estadual com funcionários do município. A região metropolitana, como eu falei, é uma região de interesse para a gente muito grande, porque hoje nós temos praticamente 20 milhões de habitantes em 39 cidades conurbadas, e nem todas elas têm bombeiro, né? Nós temos 20 cidades. As cidades estão em vermelho, são os municípios que o bombeiro está presente, e os municípios em branco não estão presentes. Então a gente percebe que existe uma demanda maior nas extremidades. Então a ideia hoje, o bombeiro já fez contato com todos os municípios que não têm, com a ideia de que a gente consiga operar também nesses municípios. A maioria deles, inclusive, com sede física, com bombeiro físico nesses municípios. Como eu falei, são 19 cidades que o bombeiro não está presente. A população de 2 milhões e 200 mil pessoas, não 3 milhões, eu me equivoquei. Nós temos uma previsão de que ocorram por ano 92 mil ocorrências nessas regiões. Aquelas que a gente atende e aquelas que a gente acaba não atendendo por não estar presente, né? E com isso poderiam ser feitos mais 24 mil salvamentos durante o ano. Aqui, para encerrar a fala, essa é o slide mais importante do entendimento de como funciona esse sistema. Nós temos hoje as seguintes atores nesse cenário. No canto superior esquerdo está lá, bombeiro militar. Esse é o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é uma instituição militar estadual, né? Militar do Estado. Mas existe também aquela condição em que a gente trabalha conjuntamente, que é o lado
direito, em que você tem o bombeiro misto. Aí entra o bombeiro militar estadual, o bombeiro eventualmente municipal. O que é esse bombeiro? É o funcionário do município que trabalha com o corpo de bombeiros. Não é o bombeiro, o corpo de bombeiros municipal. Isso é uma missão eminentemente estadual. E o bombeiro voluntário. Existe essa figura, mas eu vou dizer para os senhores que deva ter entre 5 e 10 bombeiros voluntários no estado inteiro, em que efetivamente são civis que se prestaram a um treinamento e hoje atuam voluntariamente em algum município de menor porte dentro do estado de São Paulo, né? Complementando ainda o bombeiro municipal, tem uma foto final aqui, que é a Escola de Bombeiros, a Escola Superior de Bombeiros, que fica em Franco da Rocha, e hoje, tendo esse convênio firmado, essa condição, o plano de trabalho entre Estado e município, o treinamento desse funcionário municipal, quando ele entrar no plano de trabalho, ele vai ser feito, a ideia nossa é obrigatoriamente pela Escola de Bombeiros. Por quê? Isso vai dar o quê? A doutrina do bombeiro para o funcionário municipal para a gente trabalhar em conjunto. Com isso que a gente percebe, o que nós chamamos de bombeiro público é o que nós vamos em vermelho nessa transparência. E nós temos o bombeiro privado, né? O que é o bombeiro privado hoje? É o bombeiro civil, que é o canto inferior esquerdo, que é o bombeiro de shopping, é o bombeiro de uma refinaria, é aquele bombeiro que ele é um profissional privado que atua com ações específicas, como uma refinaria ou um shopping, né? E o trabalho que nós estamos fazendo em relação a isso, existe um projeto de lei para que a gente consiga fazer o credenciamento das escolas. Para quê? Para a gente otimizar